Deixei para agora e cantemos o hino de nossa padroeira em pé. O hino. Nada me entristeça, Nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Queiram ficar sentados, queridos filhos e filhas. Quero acolher com grande carinho a padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Uma salva de palmas a ela. Hoje, oficialmente, ela nos visita e permanece conosco. Hoje, amanhã, quinta-feira e também sexta-feira. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que nos fala a primeira leitura: vós sois filhos da luz. Filhos da luz os somos porque Deus é o Deus da luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Somos filhos da luz porque quis a Senhora aparecer nessa terra das araucárias e apontar onde seria a sede da cidade de Curitiba e a padroeira da arquidiocese. Nossa Senhora da Luz, que hoje nos visita, permanece conosco durante toda esta terça-feira, amanhã, quarta-feira, na quinta-feira, feriado, na sexta-feira, na missa ao meio-dia, será coroada em meio à Santa Missa, e logo depois, às 16 horas, e eu convido a todos a virem rezar comigo, estarão aqui os dois bispos auxiliares e talvez nosso arcebispo, se o puder, para rezarmos o terço mariano. E em procissão iremos até a catedral para a missa festiva. Cantemos o hino de Nossa Senhora da Luz. salve, salve, Rainha da Luz, fez a glórias de amor, cantemos, e em transporte de amor proclamemos o reinado da Virgem da Luz. Viva sempre em toda alma de filho esse eterno e vibrante estribilho. Salve, salve, Rainha da Luz, salve, salve, Rainha da Luz. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Feito o acolhimento de Nossa Senhora da Luz, lembro que o Evangelho de hoje, queridos filhos e filhas, de Lucas capítulo 4, é uma sequência de um texto de ontem. E se lembrarmos, ontem, Lucas 4, Jesus foi à sinagoga de Nazaré e lá tomou o livro, remontando ao profeta Isaías, o proclamou. E depois de proclamar, disse: hoje se cumpriu o que está escrito em Isaías. Foi quando eles fizeram, de alguma forma, ridicularizaram Jesus. Espera, da onde que lhe vem tanta sabedoria? Por acaso não é este o filho de José? E olha, o carpinteiro, lembremos que trabalho braçal era algo menosprezado. Não é ele o filho de carpinteiro? Nós não conhecemos as primas irmãs dele? Os primos irmãos dele? Da onde vem isso? Foi quando Jesus veementemente diz: só um profeta não é aceito na sua própria terra. Qual foi a atitude daqueles que se diziam tementes a Deus? Qual foi a atitude? Pegaram Jesus, o arrastaram e levaram para o monte do precipício, que eu confesso para vocês, quando eu subi do lado de Nazaré, eu fiquei numa pedra, tem até uma foto, dá medo,
realmente a um precipício. E ali queriam matar Jesus. Aqueles que se diziam os bonzinhos, aqueles que se diziam religiosos, tementes a Deus, que sabiam a Torá, aqueles que estavam na sinagoga. O que é que a gente percebe? O novo causa medo. A proposta de Jesus, quando não é aceita, cria ciúme, inveja, revolta. Aqueles que não aceitam Jesus sempre terão motivos, sempre, para justificar a sua não conversão. Hoje, uma sequência, Lucas, na sequência, Lucas capítulo 4, versículo 31, é um outro texto, uma sequência, uma outra perícope que faz parte da mesma. Jesus de novo na sinagoga. Ontem estava na sinagoga? Arthur Libengote. Jesus humilha o Satanás. Ei, acorda, povo de Deus. Ontem Jesus estava na sinagoga ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O povo aceitou Jesus? O que fizeram com ele? Levaram para ser precipitado. O texto de hoje que o padre Christian proclamou tão bem, tão entusiasmado. Jesus está onde? Oh meu Deus, não me faça passar vergonha. Não está no precipício, ele está na sinagoga. Meu Deus do céu, o que acontece? Ele está onde? Na sinagoga. Quem sabe o que é uma sinagoga? Olha que engraçado, eu percebo, eu tenho até falado para vários, uma das nossos trabalhos de padre é fazer interpretação de texto. A gente gasta mais tempo interpretando o texto do que sinagoga. Vou explicar, gente. Havia o templo de Jerusalém, que era em Jerusalém, onde o povo rezava. Eu diria que é mais ou menos assim, mais ou menos, como a catedral. E depois haviam as sinagogas, que são pequenas capelas. A capela de Colombo, a capela Santa Teresinha, a capela lá no bairro Mercúrio, a capela São José dos Pinhais. Sinagoga, uma pequena capela do templo. Entenderam? O que é sinagoga? O que é sinagoga? Uma pequena capela. Jesus de novo está onde? Na sinagoga. É lugar religioso? Sim. Gente, tá feio o negócio. Vem bispo pregar a palavra de Deus. Faz 13 anos que eu prego experiência de Deus, Bíblia. Padre Shankar, Padre Marcos Miranda, Bíblia. O que está acontecendo? Depois que mudei de religião, encontrei Jesus, porque agora sim eu sei a Bíblia. Pouca vergonha. Cadê os católicos para fazer curso de Bíblia? Compra um livrinho, chama Jesus, Estrutura do Seu Tempo. Em vez de ficar comprando revista Tititi ali, Jesus e a Estrutura do Seu Tempo, um livrinho desse tamanho. Depois outro, ABC da Bíblia, ou outro, Bíblia feita em multirão. Melhor mesmo é estrutura. Leia a Bíblia, estuda, pelo amor de Deus. Católico ignorante não presta. Voltemos ao texto. Eu fico até nervoso de ver uma situação dessa. Se você pergunta qual a artista que largou o artista, todo mundo sabe. Fornicação alheia, adultério alheio, todo mundo sabe. Novela então, fala de Bíblia, eu não sei que coisa absurda. Bom, Jesus estava onde? Jogando bola, é isso? Não. Ele estava onde? Na sinagoga. Ontem na sinagoga, o povo aceitou Jesus? Não. O que fez? Levaram para o precipício. Hoje Jesus está na sinagoga. O que é uma sinagoga? É uma pequena capela. Desculpa se fazer isso, mas temos que aprender. E hoje, quem é que reconhece Jesus? Pasmem, o demônio. Aqueles que se diziam santinhos, e isso é proposital, está na missa ontem, hoje, tem um propósito.
Aqueles que se aproximavam de Deus, que tinham uma falsa religião, e aqui nós não estamos eximidos da culpa, porque muitas vezes nós falamos que somos de igreja, nós somos de comunhão, nós vamos à missa, mas não reconhecemos Jesus. Nós aceitamos aquilo que nos interessa, aquilo que nos convém. Agora, quando pega no nosso calo, quando nos provocam, pede uma conversão, pede um sacrifício, falando de Santa Teresa de Calcutá. Inclusive, se eu não me engano, o livro que eu ganhei dela foi da Célia, nossa ministra, no Natal. Eu não sei se foi o ano retrasado, e eu li nas minhas férias. Hoje é dia de Santa Teresa de Calcutá, a aridez de Santa Teresa. Ela dizia assim: para agradar a Deus tem que ser com muito sacrifício. Ela diz, e é verdade, santidade não é luxo de poucos, porém, nada cresce em relação a Deus se não for com muito sacrifício. Ora, voltemos ao texto. Nós não podemos ser pessoas religiosas. Nós temos que ser pessoas fervorosas. Agora 300 anos de Aparecida, maravilha, você vai ver que lá vai ficar uma multidão, todo o mérito a Nossa Senhora, nada contra, por amor de Deus, eu amo Nossa Senhora, está no meu coração, mas e aonde que está a prática religiosa? Aonde que está o comprometimento nas nossas comunidades? Aonde que está a vida cristã? Aonde que está o sacrifício? Aonde que está o engajamento? O texto de hoje diz que quem reconheceu não foram os sumos sacerdotes, nem os levitas, nem os fariseus. Quem reconheceu foi o diabo. Nossa, Padre, então o Senhor está dizendo que o diabo crê em Deus? Crê. O diabo sabe melhor de Deus do que o Papa. O diabo sabe melhor de Deus do que todo e qualquer santo. Inclusive, quarta-feira, eu disse, eu vou contar para vocês a minha experiência. Um santo falou comigo, e várias vezes, eu caí do cavalo nessa viagem. Um momento em que até, eu vou mostrar um relógio que quebrou. Mas isso é outro assunto. É outro assunto. Porque Deus fala conosco. Meus irmãos, o diabo sabe Deus, de cor e salteado, ele sabe o catecismo, ele sabe a Bíblia, da primeira à última palavra, mas ele não crê em Deus, ele não aceita Deus. O diabo citou para Jesus a Sagrada Escritura. Não basta saber. E a fé? Filhos, Jesus entra na sinagoga e quem se manifesta é um homem endemoniado. O que queres de nós, filho de Deus? Olha, o diabo proclama que Jesus é filho de Deus, o que nós homens não conseguimos. Viestes para nos arruinar? E Jesus diz: cala-te e sai desse homem. E eu diria que hoje, na palavra de Deus, nós tínhamos que dizer ao Brasil que está vivendo uma vergonha de corrupção: cala-te, diabo, e sai deste país, porque 7 de setembro está virando uma palhaçada diante de tanta roubalheira, a gasolina aumentando, é lava-jato para tudo que é lado. Cala-te e sai desse país, dessa roubalheira. Cala-te e sai dos ônibus coletivos, onde a pessoa não tem a dignidade, não está podendo mais andar de ônibus, porque tem tarados, e todo mundo dizendo: ah, porque é liberdade o quê? Cala-te e sai.
Cala-te e sai da família, onde a desunião e o leão tenta devorar a todo instante. Cala-te e sai da igreja que fica em picuinhas e briguinhas, padre entre padre, bispo e bispo. Não fala isso, padre. Falo porque é verdade. Entre leigos e leigos, porque minha paróquia é melhor. Tudo besteira. Tudo besteira. Se não for por Jesus Cristo, nada vale a pena. O diabo reconhece Jesus. Que nós não sejamos como aqueles que o levaram ao precipício, mas que nós reconheçamos que Jesus é aquele que pode fazer calar o mal em nós, na sociedade, e nos fazer homens novos e mulheres novas. Falando de Santa Teresa de Calcutá, eu já disse 3 livros hoje, não ganho de nenhuma livraria. Jesus, os mais antigos, que são ainda os melhores. Leia, por amor de Deus, comece a ler a Bíblia. Existem Bíblias, eu não tenho nenhuma aqui, mas que atrás tem explicações. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela precisou viver e enfrentar esse inimigo, que às vezes a fez colocar em dúvida toda a sua obra. Ela viveu um deserto, gente, um deserto da alma. Eu não tenho medo das noites escuras, eu não tenho medo das noites traiçoeiras, não tenho. A noite traiçoeira é de fora, eu tenho medo da noite escura da nossa alma. Isso me dá medo. Como padre, eu estou dizendo como padre, eu, Reginaldo Manzotti, com 22 anos de padre, eu tenho medo de ficar como aqueles que estão na sinagoga e não reconhecem Jesus Cristo. Isso eu tenho medo, de perder meu fervor, de perder esse entusiasmo e entrar numa aridez, aonde nessa aridez eu não saiba lidar com ela, como Madre Teresa, Santa Teresa, que foi beatificada por São João Paulo II, canonizada por Papa Francisco, enfrentou, quando a criticaram: o que a senhora faz? A senhora pega moribundos da rua para morrer na calçada? Que caridade é essa? Ela responde: eu não posso fazer o que você faz, você não pode fazer o que eu faço, mas juntos nós faríamos melhor, para o nosso Cristo morrendo nas ruas. E ela consegue entender, e a coisa que ela podia fazer era tirar as pessoas para não morrerem na rua e morrerem na calçada com dignidade. Era o que ela podia e fez. Nunca me esqueço dessa mulher na sua biografia, que num dos aeroportos, com uma sede, pediu uma água e disseram: custa 5 euros. Ela: prefiro ficar com sede, com 5 euros eu ajudava muitos pobres lá na Índia, vou guardar para eles. Meus irmãos, ela teve que enfrentar seus medos particulares, quando Deus silenciou, e ela não encontrou mais resposta. Hoje, nós somos chamados a escutar a voz do Senhor que diz: cala-te e sai. O mesmo para a enfermidade. E termino, porque senão me delongo. Hoje nós vamos dar a unção dos enfermos, e eu creio na ciência, eu creio nos cientistas, eu creio na quimioterapia, eu creio em todo o desenvolvimento, mas eu creio que ao você receber a unção dos enfermos, é um Deus que diz: cala-te, doença, e sai dessa pessoa. Cala-te, doença, e deixa essa alma em paz. E aí você vai perceber que nem sempre a enfermidade vai embora, mas você a enfrenta com mais serenidade. Que nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos,
mas a graça de Deus nunca nos falta para carregar a nossa cruz. Eu creio nisso.